E aí, meu povo do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, vamos retomar os estudos aqui online. Espero que agrade vocês e que vocês entendam, tá? Por favor, façam observações, tá? Com as dúvidas de vocês, o que você não entendeu, o que até dica que pode melhorar, tá? Conto com a colaboração de todos e dedique-se aí, assista o vídeo 2, 3 vezes para facilitar o conteúdo. Quanto mais você assistir, melhor você entende. Notação científica, gente. Notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseada no uso da potência de base 10. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a potência de base 10. Ali está o exemplo de 1000. 1000 nada mais é do que 10 elevado ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então você pode representar o número 1000, que é um número grande, por uma potência de base 10, que é 10 elevado ao cubo. Isso com expoente positivo. Olha o que acontece quando o expoente é negativo. Eu tenho 10 elevado a menos 3. Isso é 1/10 elevado ao cubo. E 10 elevado ao cubo dá 1000, então 1/10 elevado ao cubo vai dar 1 milésimo. 1 milésimo é o mesmo que 0,001, ok? Então, tá aí. Aqui tem uma tabela para vocês mostrando as potências já com resultados. Observem que com a base 10 elevando os expoentes positivos, a gente consegue encontrar valores muito grandes, né? Ali, ó, você observa na tabela. E com o expoente negativo, a gente consegue encontrar valores muito pequenos, muito reduzidos. Existem algumas vantagens na utilização da notação científica. Os números são muito grandes ou muito pequenos, podem ser escritos na forma reduzida. Isso vai facilitar bastante. É utilizado em computadores e máquinas de calcular, torna os cálculos mais rápidos e mais fáceis. Então, é do interesse de vocês tornar os cálculos mais rápidos e fáceis, né? Olha aqui o exemplo, gente, do nosso cotidiano, que não é muito utilizado, não é muito explorado, mas é uma curiosidade. A massa de um elétron é cerca de, olha a quantidade de zeros que eu tenho nesse número, 0,00000, enfim, 0,00910938822 quilogramas. Essa aqui é aproximadamente a massa de um elétron, tá? É uma massa muito leve, muito pequena, né? Em notação científica, esse valor é bem mais fácil de escrever. Isto é escrito 9,1093822 vezes 10 elevado ao expoente menos 31, e ali kg significa o quilograma, tá, gente? Então, ainda assim está um número comprido? Sim, mas olha a quantidade de zeros que nós podemos eliminar usando a notação científica, né? Bastante, melhor, ajuda. Outra observação aqui, outra curiosidade. A maior distância observável do universo mede cerca de 740. Eu tenho que contar aqui, gente, quantas classes. Tem 9 classes nesse número. Isso é um número que eu nem sei como pronunciar. Eu tive que pesquisar como se pronuncia isso. Com 9 classes, é nonilhão. É aproximadamente o que eu tenho de saldo bancário na minha conta em dólares, né, gente? Vocês sabem que eu sou muito rico. Então, são 740 nonilhões, tá? A massa de um próton. Não, desculpa. A distância, a maior distância observável do nosso universo. E olha como poderia ser bem mais simples a representação dele, né? A representação científica dele poderia ser apenas 7,4 vezes 10 elevado à 26ª potência. E aqui o próton é aproximadamente 0,000, uma quantidade enorme de zeros, é um número muito pequeno, 167 quilogramas. Em notação científica, esse número poderia ser substituído apenas por 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Olha como diminui bastante, facilita o entendimento, até para falar esse número fica muito complicado, né? A massa da Terra é de cerca de 5 nonilhões, 973 octilhões e 600 septilhões de quilogramas. É mais ou menos, gente, o que eu estou pesando nessa quarentena, com toda essa comida que eu estou comendo e não estou fazendo exercício nenhum, né?
A notação científica nesse valor pode ser representado apenas por 5,9736 vezes 10 elevado à 24ª potência de quilogramas. A circunferência da Terra é de aproximadamente 40 milhões de metros. Em notação científica, ficaria como 4 vezes 10 elevado à 7ª potência. Olha como fica bem mais fácil, né? Espero que tenham apreciado os exemplos. Notação científica. Um número estará em notação científica quando estiver escrito da seguinte forma: x vezes 10 elevado a y, tá? Sendo x é um valor qualquer entre 1 e 9, multiplicando por esse a base 10. E o valor de y é o expoente que pode ser positivo ou pode ser negativo. Olha o exemplo ali, ó, 3.000. Como é que eu faço para representar 3.000 em notação científica? É o 3 multiplicando 10 elevado ao cubo. Gente, tá ligado quem é 10 elevado ao cubo? 10 elevado ao cubo é 1.000. 3 vezes 1.000, 3.000. Então, 3.000 em notação científica é 3 vezes 10 elevado ao cubo. É óbvio que um valor 3.000 não é tão grande o suficiente para que você tenha que representá-lo em notação científica, mas é apenas um exemplo simples para você compreender, tá? Olha esse número aqui, 0,003. Esse número são 3 milésimos. Como se transformar esse número 3 milésimos em notação científica? 3 multiplicando 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é 1 milésimo. Se você multiplicar 1 milésimo por 3, 3 milésimos, ok? Então, nota. Usamos expoente positivo quando estamos representando números muito grandes e expoente negativo quando estivermos utilizando ou representando números muito pequenos, ok? A forma de uma notação científica é x vezes 10 elevado a n. Aqui a gente mudou um pouquinho a letra ali, que era y para n, mas isso não faz diferença nenhuma, tá? Vamos considerar essa forma de representar a notação científica. Lembrando, ó, o x ali ele recebe até o nome de coeficiente da notação científica, tá? E esse n é o expoente, que vocês já sabem, né? Já conhecem o númerozinho em cima, é o expoente, tá ok? A base 10, gente, sempre vai ser 10. Isso nunca vai mudar, tá? O que vai mudar é o valor de x, que é o coeficiente da notação, e o expoente da notação. Para transformar um número grande qualquer em notação científica, nós devemos deslocar a vírgula para a esquerda até o primeiro algarismo desta forma. Então, olha só esse exemplo aqui. São 245 trilhões, tá ok? Como transformar esse número em uma notação científica? Você vai andar com a vírgula até passar pelo primeiro número que a gente chama de significativo, o primeiro algarismo diferente de zero, tá? Então observa que a vírgula ela ficou entre o 2 e o 4. A vírgula tem sempre que ficar após o primeiro número, tá? No caso, se a vírgula estiver da direita para a esquerda, você vai contar que é antes do primeiro número, tá? Então ficaria ali, ó, 2,4500000, correto? Essa quantidade de zeros que tem à direita depois da vírgula, ela não faz diferença, tá? Então note que a vírgula avançou 11 casas para a esquerda. Então a notação científica deste número fica 2 vezes 10 elevado à 11ª potência. Observa só. Aqui, a vírgula andou quantas casas? Gente, vamos contar comigo, tá? O número 245 trilhões. A vírgula andando da direita para a esquerda, ela vai andar 3, 6, 9, 11, 12, 13 casas, na verdade, né? Ela anda 13 casas até chegar entre o 4 e o 5, contando da direita para a esquerda, ok? Mas aqui ele contou apenas a quantidade de zeros. Então, deveria estar nesse exemplo 245 vezes 10 elevado à 11ª potência. Ou está faltando aqui o 2,45 vezes 10 elevado à 13ª potência. Então, como é que você vai fazer para transformar um número em notação científica, gente? Você vai contar quantas casas tem, se esse número for muito grande, tá? Existe uma diferença entre o número ser muito grande e o número ser muito pequeno. Quando o número for muito grande, você vai contar
quantas casas você vai andar com a vírgula até chegar ao primeiro número significativo, quando aqui chegou ao 2, tá ok? Ficou entre o 2 e o 4. Então, você nota que a vírgula ficou 2,45. Esse número vai ser o que vai substituir o x aqui na fórmula. Então, ele vai ficar aqui na frente, o coeficiente vai ser 2,45. E depois vai vir vezes 10, porque vai ser sempre esse número multiplicando 10. E o expoente, você vai ver quantas casas você anda até chegar no 2. Você anda 13 casas, então é 2,45 vezes 10 elevado à 13ª potência. Para valores muito pequenos, é só mover a vírgula para a direita e cada casa avançada diminuir 1 da ordem da grandeza. Então vamos analisar o exemplo agora, né, gente? É 0, aí tem uma quantidade de zeros aqui que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 zeros depois da vírgula. Então significa que a vírgula vai andar 8 casas, porque ela vai parar quando passar do 5, até passar o primeiro número significativo. Então ela vai parar aqui entre o 5 e o 8. Olha como é que ficou. 5,86. Quantas casas ela teve que avançar para passar do 5, do primeiro número significativo? 8 casas. Como esse número é um número muito pequeno, então o expoente vai ser negativo. Quando o número for muito grande, expoente positivo, ok? Então, como é que fica a minha notação científica para representar esse número? 5,86 vezes 10 elevado a menos 8. Transformação. Um exemplo aqui para vocês. Se o número for 17.400, no número inteiro dado, pode-se deslocar a vírgula para onde desejarmos. O número do algarismo deixados de lado da direita da vírgula será o expoente de 10. Então, ó, base 10. Quem vai ser o expoente dele? A quantidade de casas que a gente andou com a vírgula. Observa aqui, ó, se a gente andar com a vírgula, né, deslocar a vírgula até passar o primeiro número significativo, a vírgula vai andar da direita para a esquerda. Ela começa aqui, ó, depois do zero, do último zero que está. Ela está ali. Então ela vai andar da direita para a esquerda. Quantas casas? Olha, 1, 2, 3, 4, até chegar entre o 1 e o 7. Deslocando a vírgula 4 vezes até ela chegar entre o 1 e o 7, você vai ficar com o número 1,74. Os zeros ali você vai desconsiderar e você vai multiplicar esse valor por 10 e vai elevar qual expoente? Expoente 4, quarta potência, porque você teve que andar com a vírgula 4 casas até chegar ao primeiro número significativo. Somente o último exemplo aqui, nesse caso, 1,74 vezes 10 elevado à quarta potência, é que está escrito na notação científica, pois os outros é um número que está compreendido entre 1 e 10. Então, ó, aquilo que foi comentado no início do vídeo, tá? Esse valor do coeficiente da notação científica, que fica na frente do 10, que multiplica o 10, ele tem que ser um valor entre 1 e 9, tá? Não pode passar desse valor, ok? Para representar números muito pequenos em notação científica, usa-se expoentes negativos. Vamos observar aqui, ó, lembrando que 0,1 é o mesmo que 10 elevado a menos 1, 0,01 é o mesmo que 10 elevado a menos 2, 0,001 é o mesmo que 10 elevado a menos 3, e assim por diante. Então, olha esse exemplo. Se o número for 0,0074478, é isso? Já sabe que é um número muito pequeno. Então, o expoente desse resultado vai ser negativo. Gente, conta para mim onde está a vírgula nesse momento entre os dois zeros e quantas casas ela vai andar até passar, se deslocar até passar o primeiro número significativo. Ela vai andar 1, 2, 3 casas. Quem é o primeiro número significativo? O 4. Quando ela passar pelo 4, ela vai parar entre o 4 e o 7. Como é que vai ficar o meu coeficiente? 4,78.
Tá entendendo? Isso aí, 4,78, você vai multiplicar por 10 e quem vai ser o expoente? A quantidade de casas que a sua vírgula andou. Como ela andou 3 casas até chegar entre o 4 e o 7, vai ficar 4,78 vezes 10 elevado a menos 3. Porém, como vimos anteriormente, somente o último exemplo, 4,78 vezes 10 elevado a menos 3, é que está escrito na forma de notação científica, pois os fatores é um número que está compreendido entre 1 e 10. Então, ó, o primeiro resultado aqui do exemplo, gente, é 478 vezes 10 elevado a menos 5, ele não é uma notação científica, porque o seu coeficiente, 478, não está entre 1 e 10. 47,8 não está entre 1 e 10. 4,78 está entre 1 e 10. Então, somente essa representação é a representação correta de notação científica. Operações com notações científicas. Gente, agora vamos aprender a como adicionar notações científicas, tá? Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Se não for, temos que transformar uma das potências para que o seu expoente seja igual ao da outra. Vamos ler esse exemplo aqui. Os expoentes são os mesmos? Observa bem. Um é 5 vezes 10 elevado à quarta potência, o outro é 7,1 vezes 10 elevado ao quadrado. Eles não são do mesmo expoente, tá certo? Então, como é que eu vou fazer para igualar, né? Aqui, observa que era 7,1 vezes 10 elevado ao quadrado. Como é que ele fez para poder transformar esse expoente de 2 passando para 4? É só andar com a vírgula. Andando com a vírgula 2 casas para a esquerda, você pode acrescentar mais 2 unidades no seu expoente. Então, se era 7,1, olha na linha de baixo, ficou 0,071. Observa que a vírgula andou 2 casas para a direita, assim você pôde acrescentar 2 unidades no expoente. E igualou agora os expoentes, que é 5 vezes 10 elevado à quarta, mais 0,071 vezes 10 também elevado à quarta potência. Quando você iguala os expoentes, ou se eles já forem iguais desde o início, você não precisa fazer mais nada. Quando eles já forem iguais, você não tem que fazer nada. Você só vai fazer o seguinte: vai fazer a soma entre os coeficientes, tá? Então, aqui nesse caso, como um era expoente quadrado, outro era expoente 4, a gente teve que primeiro, antes de começar a somar, igualar os expoentes. Agora que os expoentes estão igualados, basta somar os seus coeficientes. Quanto é 5 inteiros mais 0,071? É 5,071, ok? E ali ficou vezes 10 elevado à quarta potência. E final, acabou. Já foi feita a operação entre as notações científicas. A adição é feita dessa maneira. Subtração. Na subtração também é necessário que o expoente seja o mesmo. O procedimento é igual ao da soma. Então, o que é o procedimento igual ao da soma, né? Se o 10 ali é elevado à sexta potência e o outro é 10 elevado ao cubo, eu tenho que igualar esses expoentes. Se um era a diferença de 2 unidades de um para o outro, no exercício anterior, um era 10 elevado ao quadrado, o outro era 10 elevado à quarta potência, eu só tive que acrescentar a vírgula, andar ela para frente 2 casas. Agora a diferença é de 3 unidades, um é expoente 6, o outro é expoente 3. Então, para igualar elas, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, tá ok? Então, ó, 2,5 vai se transformar em 0,0025. É só observar o de cima com o de baixo que você vê que a vírgula andou 3 casas para a esquerda. E assim, o expoente deixou de ser cubo, deixou de ser 3 e passou a ser 6. Agora que os dois têm os mesmos expoentes, 6 e 6, basta fazer o quê? A operação entre os seus coeficientes. 7,7 menos 0,0025, que vai dar 7,6975 vezes 10 elevado à sexta potência. Está feita a subtração. Operações com multiplicação. Agora, multiplicando os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e somamos os expoentes de cada um, ok? Multiplicamos os números sem expoente e mantemos a potência de base 10.
somando os expoentes de cada um. O que isso significa, gente? Multiplicar os números sem expoente. Os números sem expoente que ele está se referindo é o que eu estou chamando de coeficiente, né? É o 4,3 e o 7. Multiplicando 4,3 vezes 7 deu 31,1. E os expoentes, gente? Um era 10 elevado ao cubo, o outro 10 elevado ao quadrado. Precisa igualar? Não. É só somar os expoentes. Um é 3, o outro é 2, resultado 10 elevado à quinta potência. Compreenderam? Divisão. Dividirmos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e subtraímos os expoentes. Olha só isso, gente, a divisão 6 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 8,2 vezes 10 elevado ao quadrado. O que você vai fazer? Dividir. 6 dividido por 8,2 deu 0,73. E o que você vai fazer com os expoentes? 10 elevado ao cubo dividido por 10 ao quadrado é só subtrair. 3 menos 2 dá 1. Aliás, esse expoente ali não precisa nem ser colocado, né, gente? Todo número que não apresenta o expoente, ele possui expoente 1. Então, o resultado final da divisão, 0,73 vezes 10. Gente, aqui tem um pequeno exercício para vocês efetuarem. Espero que tenham compreendido. Mais uma vez, repitam o vídeo, assistam outras vezes. Quanto mais você assistir, melhor, tá? Se você teve dúvida, pausa o vídeo, anota a observação, que um momento a gente vai tirar essas dúvidas. E se você entendeu razoavelmente bem, assista novamente também, porque você assistindo de novo, você vai compreender cada vez melhor. Boa sorte para vocês, sucesso, tudo de bom. Tchau, tchau.